Encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões. Falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando um dos dias mais importantes da nossa vida de fé. E é uma grande alegria estarmos reunidos aqui como família. Como alguns já me sinalizaram, né? O que vocês acham que foi a primeira coisa que eu fiz? Conferir a cadeira, né? Me disseram que este ano foi sorteado. Pode ser que alguma caia até no final da missa. Segundo o padre André, não. Ele disse que confirmou todos. Então, estamos confiando, né? Mas hoje, acima de tudo, é celebrar a igreja como família. Por isso que muitas cidades, não somente a nossa, marcam apenas uma única celebração neste dia. Sabemos que isso, com certeza, inclui alguns pequenos sacrifícios, talvez para alguns a distância, horário, mas já é uma consciência da igreja, e muitos lugares já têm essa consciência de que hoje é dia da união, hoje é dia da unidade. Nós somos chamados a recordar hoje, primeiro, que nenhum sacrifício que nós façamos é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós somos chamados a lembrar que intimamente unido
a ressurreição está também o mistério da cruz. Tanto que, como o Padre André falou no começo da nossa celebração, nós podemos entender este dia como uma extensão da Quinta-feira Santa. O que é que nós celebramos na Quinta-feira Santa? O dia da instituição da Eucaristia, do lava-pés e do sacerdócio. E nós não podemos desvincular a instituição da Eucaristia do lava-pés. São dois acontecimentos que se complementam e que um traz o aprofundamento, o sentido do outro. Celebrarmos a Eucaristia sem lavarmos os pés. O que é que Jesus fala para Pedro quando ele fala: tu não me lavarás os pés? Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte. Então, se eu comungar, se eu participar do altar, mas eu não viver o lava-pés, eu não terei parte com Jesus. São partes inseparáveis da mesma experiência. Nós estamos celebrando hoje a fonte e o centro da nossa vida cristã. Um cristão, uma pessoa que segue Cristo, mas não descobre este mistério, não faz a experiência do corpo e do sangue de Cristo, não se alimenta deste alimento espiritual, vive uma fé incompleta. Nós temos aí muitos irmãos de outras fés, de outros rebanhos. Jesus mesmo fala: tenho outros rebanhos que não são este. Tenho muitos outros rebanhos. Temos muitos irmãos que não conhecem o mistério, que não participam do mistério da Eucaristia. E infelizmente, até mesmo entre o nosso meio, entre cristãos, católicos e praticantes, nós temos pessoas que ainda não fizeram realmente a experiência de Jesus vivo, ressuscitado na hóstia consagrada. E nós? Será que nós fazemos realmente essa experiência? Será que nós temos uma compreensão mais aprofundada desse mistério? Cristo, que é o esposo da igreja, deixou para a sua igreja, que somos nós, esse memorial até a sua volta, até a sua vinda definitiva. Para quê? Para que não ficássemos desamparados, para que a cada Eucaristia nós tivéssemos realmente um momento profundo e eficaz de encontro com Ele. É alimento verdadeiro. Saco vazio, todo mundo conhece esse ditado, não é? Cristão sem Eucaristia é como um saco vazio. Mesmo que você participe espiritualmente, sabemos que existem irmãos que por motivos variados fazem a sua comunhão espiritual, mas participam da Eucaristia. Nós precisamos deste alimento. Assim como nós precisamos do ar para não morrermos sufocados, assim como o nosso corpo precisa do alimento, senão fica fraco, fica anêmico, fica doente, o nosso espírito necessita, é essencial, é básico para a nossa vida espiritual, a vida eucarística. E tem muita gente anêmica sem perceber, espiritualmente. E nós percebemos essa diferença depois que nós passamos a participar com mais assiduidade, com maior compromisso. Nós vamos percebendo realmente o resultado, a transformação que este encontro com o Senhor traz para a nossa vida. E quando estamos participando assiduamente, quando estamos fortes, é como quando nos alimentamos bem, quando temos uma vida frequente de exercícios. Isso requer certos sacrifícios. Uma vida bem regrada, de exercícios, de alimentação, uma casa bem organizada, limpa, uma vida bem cuidada, ela traz outro resultado. Rende muito mais.
A realização é muito maior. Os acertos são muito maiores, com certo sacrifício, não é? Com certos, às vezes grandes, pequenos. A vida espiritual bem organizada, ela nos potencializa. Ela nos transforma em novas pessoas, novas criaturas. São os apóstolos depois de Pentecostes. São os apóstolos reunidos em torno da Eucaristia. Somos nós, quando participamos da comunidade, quando participamos da missa, quando somos realmente atuantes e quando bebemos dessa fonte da nossa fé, que é a Eucaristia. Agora, quem está assim, frequentemente se cuidando e se cuidando espiritualmente, quando falta um dia da missa, como se sente? Eu sempre escuto as pessoas falarem, padre, que já chegam se desculpando, eu não fui na missa esse fim de semana, né? Tipo criança que fez arte. Nossa, mas está fazendo uma falta, estou sentindo um vazio. Quando eu não vou na missa, parece que me falta. Parece ou falta? Pula uma refeição, pula 2 refeições, faz diferença. O nosso espírito sente essa diferença. E se não sente, é porque tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Porque o cristão que descobriu o sentido da Eucaristia, o valor que ela tem, o cristão que fez a experiência de um Cristo vivo, ressuscitado, através desse mistério, sente falta dele. E ninguém deve se culpar, se punir, mas apenas se questionar. Será que eu conheço esse mistério? Será que realmente eu faço essa experiência? Será que a Eucaristia se transformou realmente na minha vida? Alimento que nutre o meu espírito, que me dá força, sustento, que ilumina o meu caminho. Só que tem algo muito importante. A Eucaristia, ela não pode ser desvinculada, o que eu falava no começo? Do lava-pés. Jesus falou, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E nós vemos isso claramente aqui neste evangelho. Quantas pessoas estavam reunidas aqui nessa passagem? 5.000 homens. Olha aqui no nosso meio. Olha a proporção entre homens e mulheres. Dá uma olhadinha para o seu lado. A mulherada sempre dominou, né? Será que naquela época era diferente? Tem muito mais mulher aqui do que homem. Não sei o que explica isso, né? Tá aí talvez um possível assunto para um estudo, né? Agora, se tinha 5.000 homens, tem pelo menos o dobro de mulheres aqui. Junta a mulherada. Se a mulherada estava lá, quem tinha filho, deixou com quem? Será que naquela época tinha babá? Não, né? Devia ter um bando tão grande de gente a mais desses 5.000 homens. Os homens, as mulheres, as crianças, tinha uma grande multidão. E a tarde caiu, porque eles estavam se alimentando daquelas palavras, estavam se alimentando não somente das palavras, mas da presença de Jesus, da força que vinha de Jesus, do sentido que eles encontravam para a vida deles ao estarem com Jesus. Jesus trazia isso para as pessoas, motivação, sentido para a vida. As palavras de Jesus traziam ordem para aquele caos da vida deles. As palavras de Jesus, não só as palavras, mas a presença, os gestos, a pessoa trazia esperança no mundo praticamente perdido. Trazia rumo para pessoas que já não sabiam por onde andar, por onde ir, o que fazer. E eles ficaram ali, eles permaneceram ali, porque eles encontraram o quê? Segurança. Eles encontraram referência. Eles encontravam em Jesus acolhimento. Eles encontravam em Jesus sinceridade. Era um carinho sincero, era um amor verdadeiro. E é tudo isso que é a Eucaristia. E por isso eles não foram embora. E esse é o maior testemunho que nós
podemos e devemos dar se quisermos que as pessoas que não conhecem esse Cristo venham e fiquem e permaneçam. É isso que nós, como cristãos, como novos cristos hoje, podemos e devemos despertar nos outros. E eles permaneceram ali. E aí a noite estava caindo, não daria para voltar para a cidade, e já começou o bochiche, igual começou aquele bochiche na hora que vocês levantaram e sentaram, né? Era sequência, não era aclamação. E aí começa. E agora? E agora? E acho que não era para levantar, né? Vamos sentar? Não, vamos ficar em pé? E agora? Que vergonha. Aí um olha para o outro. E aí foi assim, bem assim lá naquela situação. E agora? Vamos embora? Não vamos. Não tem comida. Com fome. Ih, minha barriga roncou. Criançado chorando. E aí? O que é que vai fazer? Tá noite. Dá tempo de voltar para a cidade. Nossa! Ô povinho desorganizado, né? Foi lá atrás de Jesus. Foi saindo da cidade. Levou criança. Nem pensaram em comida. Nem pensaram em comida. Nem lembraram da hora. E vamos que vamos. Sem pensar muito. Vamos agindo por impulso. Vamos deixando a vida levar. Tá bom aqui, vamos ficar. E aí quando o negócio aperta, o bochicho começa, nós vamos fazer. Antes de criar pânico, os discípulos foram lá falar com quem? Com quem poderia dar alguma direção, não é? Claro que eles mesmos poderiam organizar a situação. Jesus, ele deu vários dons para os apóstolos. Ele falou que eles fariam grandes milagres, muito maiores do que ele mesmo tinha feito. Mas ainda eles não tinham essa compreensão. Eles não sabiam do potencial que tinham, eles não sabiam se organizar. Não sabiam fazer o milagre acontecer. Aí eles vão até Jesus e a nossa vida é a nossa vida. Nós também nos precipitamos, nós também vamos por impulso, vamos fazendo as coisas, de repente nos pegamos em situações que não vemos saída. Nossa, já é tarde. Não dá tempo de buscar comida. Está todo mundo com fome. O que é que vamos fazer? Nessa hora, tem muita gente que faz o certo. Tem muita gente que pega mais firme na oração, que se agarra em Jesus Cristo e pergunta, e agora? O que é que eu faço? Mas tem gente que faz igual a ovelha perdida. Começa a virar se fechar numa concha, se fechar como uma ostra e começa a sair e se afastar. Tem gente que na hora da crise para de rezar, se afasta de Deus, se afasta da igreja, começa a se afastar do próximo, porque começa a se vitimizar, né? Tá difícil, hein? Falam que não pode fazer, mas se não fizer, não sai. E muitas pessoas têm o comportamento realmente ao contrário do que seria se jogar aos pés do mestre. Se isolam, se afastam, se fecham em relação a Deus e ao irmão. Olha só que engano, né? Rejeitam aqueles que mais poderiam ajudá-lo nesse momento. Fugir da comunidade, fugir de Deus na hora da crise é a pior escolha. E aí Jesus fala, o que é que vocês têm? Eles já chegaram com alguma solução, né? E aí então eles respondem, só temos 5 pães e 2 peixes. Olha só, mestre, o que nós podemos fazer? Despede a multidão, estamos num lugar deserto. Ai, um anjo, obrigado. Isso é lavar os pés. Isso é repartir o pão. Não que vocês não saibam fazer isso. Não é isso, tá bom? Mas com certeza muita gente pensou, né? E sabe que tem uma pessoa própria para isso. Mas é realmente isso que é o lava-pés, é realmente isso que é partir o pão. Estou fazendo um parênteses porque já estou aproveitando a situação, né? É dar o lugar para uma pessoa que está em pé. Sou mais jovem, tem uma pessoa idosa do meu lado. Isso é lavar o pé do outro. Mas aquela... Posso falar? Mas ela é tão chata, vou dar lugar para ela. Jesus lavou o pé de Judas ou não lavou? Então, olha só, né?
Ai, mas eu venho aqui, eu faço, olha, eu limpo a igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, agora eu vou dar meu lugar para aquela que nunca vem. Isso é lavar o pé. Será que nós já entendemos o sentido real do que é a Eucaristia e o lava-pés? Então vamos voltar lá para a cena, né? Foi só um parênteses. Aí Jesus, Senhor, mestre, eles não têm comida, vão mandar eles embora para comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Como assim? Não tem fábrica de pão, não trouxe estoque, não é? Dá-lhes vós mesmos de comer. E eles respondem, só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente, não teríamos o suficiente. Aí Jesus fala, aí começa o milagre, aí começa a organização, não é? O milagre na verdade começou quando eles foram pedir ajuda. Quando eles foram pedir ajuda, isso que dá não aquecer a voz antes de falar, né? Quando eles foram pedir ajuda para Jesus, o milagre já começou. Por quê? Porque já começou uma abertura. Porque já começou ali um movimento interno. Ele vai achar uma solução. Sabendo que eu sozinho não dou conta. Buscando em Cristo essa referência. E aí então, Jesus começa a organizar. Olha, coloca esse pessoal, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Divide esse povo em grupos de 50. E eles foram dividindo. Não foi um trabalho fácil. Os apóstolos começaram a dar as ordens, mas o povo obedeceu. Eles se organizaram. Eles foram realmente fazendo a sua parte. Cada um fez a sua parte. E aí Jesus abençoou os pães. Houve sim uma multiplicação. Tem algumas pessoas que dizem que o milagre foi só a partilha, que todo mundo já tinha o necessário, era só repartir. Tem alguns autores que falam isso, mas não, houve realmente um milagre. Jesus abençoou e houve uma multiplicação real de pães e peixes. Nós não podemos duvidar disso, desmistificar, não é? A nossa espiritualidade, ela realmente, ela enxerga, ela faz, Deus faz o impossível acontecer. E eles distribuíram, e com calma, com organização, pela partilha, todo mundo comeu. E quantos cestos sobraram? Aqui nós podemos fazer uma referência às 12 tribos de Israel. Todo o povo poderia se alimentar. A Eucaristia faz isso, alimenta todo mundo, não falta para ninguém. Todos são chamados ao mesmo banquete, ao mesmo alimento, à mesma vida. E é interessante a gente, entendendo aqui, eu estava lembrando de um milagre. Uma pessoa de Vargem Grande falou para mim que a mãe dela morava em Tambaú. Vocês devem ter ouvido essa história. As histórias do Padre Donizete são inúmeras. E a mãe dela, quando criança, ela estava na casa de uma senhora, uma vizinha, e chegou um ônibus de romeiros. E os romeiros iam que nem esse povo aqui, ó, iam atrás de Jesus. Muitas vezes do padre, mas de Jesus, né? E muitos não levavam comida, não levavam dinheiro, iam do jeito que estavam. E chegou um ônibus de romeiro faminto. Os romeiros estavam famintos. E aquela senhora, vizinha da mãe dessa pessoa que conversou comigo, tinha feito almoço somente para a sua família. Era uma família de uns 3 filhos, o marido e ela mesma. Quando ela viu aquele ônibus chegando cheio de gente, ela não se conteve. Ela começou a pegar a comida que ela tinha feito ali para sua família e começou a servir aqueles romeiros. Provavelmente pensou, vou dar o que eu tenho, vou fazer minha parte. E ela, a mãe dela estava lá. Aquela mulher conseguiu alimentar o ônibus inteirinho, sobrou comida para ela e sua família, e todo mundo foi embora satisfeito. Então, se ali aconteceu esse milagre e tantos outros, com certeza Jesus multiplicou o pão aqui. Mas os apóstolos poderiam ter
pensado, vamos guardar só para nós, acho que isso vai dar para todo mundo. Igual aquela senhora, né? Nossa, chegou um ônibus de Romeiro, fecha essa porta, vai que esse povo invade aqui, né? Só tem para minha família. Não, vamos repartir. Bastariam 5 pães e 2 peixes. E tem uma música que fala assim, e o milagre do amor. Eu não sei se eu sei cantar. Aprendi lá no seminário. É assim, ó. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. Saiu. Aprenderam? Vamos cantar? Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. Essa música é tão simplesinha, mas desde a primeira vez que eu a ouvi, eu nunca mais esqueci. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes são somente 5 pães e 2 peixes. Mas com o milagre do amor alimenta todo mundo. Alimentou uma multidão e ainda sobraram 12 cestos. Volto a dizer, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. O lava-pés é isso. É experimentar um amor que me ama, apesar da minha pequenez, da minha fraqueza, das minhas limitações, é experimentar um amor que vê valor em mim quando eu mesmo não vejo. É experimentar um amor que me ama quando eu menos mereço, mas quando eu mais preciso. É um amor que me resgata. É um Deus que se abaixa, que lava meus pés para mostrar que me ama, que eu tenho valor para Ele. E como eu não vou fazer isso com meu irmão? Por que criar tanto caso na convivência da família, com os amigos, na comunidade? Se Jesus se abaixa e lava os pés, se Ele ensina a repartir o pão, e quando nós fazemos isso, todo mundo ganha. Comungar é fundamental e é tão importante quanto lavar os pés. Até um certo ponto na vida, nós ficamos esperando acontecer alguma coisa para eu poder praticar o amor. Nossa, olha, tem fulano, está precisando de alguma coisa. Eu posso ajudar, então eu vou lavar o pé, eu vou ajudar. Coisas simples como nós falamos aqui, um copo d'água, dar um lugar, acolher o outro, aguentar uma cara feia, não responder, né, uma patada com outra patada, ser mais adulto que o outro, ser mais gente que o outro naquele momento, ser mais maduro que o outro, porque se vós que sois cristãos, se vocês não tratam bem o outro, se você não ama seu inimigo, Jesus fala, se vocês não amarem os seus inimigos, quem vai fazer isso? Até os pagãos fazem isso. Amai vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, fazei o bem àqueles que te fazem mal. Isso é lavar os pés, isso é viver a Eucaristia. Isso é amar na prática. Quando nós vivemos essa realidade, nós realmente fazemos a experiência de um Cristo vivo ressuscitado e de um Cristo que passa pela cruz e nos ensina também a carregar a nossa cruz. Vamos ficar em pé? Vocês cantam comigo? Então vamos lembrar. 5 pães e 2 peixes, e o milagre do amor, a Eucaristia e o lava-pés. Eu comungo para servir melhor, eu comungo para amar melhor, eu me abasteço para trabalhar. Não adianta eu comungar, ir embora para casa e continuar fazendo tudo do jeito que sempre fiz. A Eucaristia me transforma, a Eucaristia me melhora, me faz uma pessoa nova. É alimento para a prática. A prática é o amor. Como que é a musiquinha? Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. Tá bonitinho, mas pode ser mais, olha lá. Dá para acrescentar umas palmas aí, não dá? Acorda, vamos acordar. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. Peraí, tá bonitinho, mas eu acho que
Nós vamos agora evangelizar. Tem gente que está parecendo uma múmia paralítica assim, ó. Não sei se não acordou, se bateu sono, já está pensando na caminhada que vai fazer, está pensando se não para de falar, né? Então, agora vamos cantar para quem está do lado? Vamos fazer esse exercício? O mínimo, né? É bem pouquinho, mas não canta para mim, eu já sei que vocês cantam bonitinho. Agora canta para quem está aí, ó. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. E o milagre se fez, até as múmias paralíticas estão rindo, gente. Olha só o milagre do amor acontecendo. Vamos lá. Bastariam 5 pães, 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. Para acabar. Bastariam 5 pães, 2 peixes